E aí, Suzana? Oi, Sadenberg, Cássio, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Suzana, Cássio, ouvintes, vinho é uma bebida fermentada, é uma uva fermentada, certo? Certíssimo. Certíssimo. E aí, só que tem gente que está fermentando jabuticaba, caju, cambuci, bacupari, jataí. E segundo a Suzana, isso não pode ser chamada de vinho, embora seja gostosa, Suzana. É isso aí. Infelizmente, na verdade, eu acho que tem. Eu estou falando da Companhia dos Fermentados, que é uma empresa do Fernando e do Leonardo, que eles estão desde 2016, 2017, por aí, fermentando essas frutas. Eles têm um fermentado de caju, por exemplo, que é muito gostoso. Tem um fermentado de jabuticaba que eu gosto bastante. Só que não pode, pela legislação brasileira, e é isso mesmo. Só é considerado vinho o produto que nasce de uvas fermentadas, né? E essas frutas que não são uva fermentadas, elas carecem de um outro nome, porque não é vinho, é outra fruta fermentada. E apesar de terem uma qualidade, de serem muito interessantes e tudo mais. E o que aconteceu que eu achei interessante agora é que, assim, a Companhia dos Fermentados, que é isso, eles são super expert em fermentados, eles estão lançando agora o seu vinho ou o seu fermentado de uva, né? Essa é a novidade. Depois de fermentar muitas frutas, agora eles fermentam uva também. Na verdade, sim, eles vêm fermentando, fazendo experiências há bastante tempo, e agora eles resolveram lançar o seu fermentado de uva, que aí pode chamar de vinho, né? Então, vamos parar só um pouquinho. Vamos voltar, a empresa chama Companhia dos Fermentados. Companhia dos Fermentados. Que tem dois sócios, que é o Fernando Carvalhais e o Leonardo Andrade. Tá, e eles estão lançando os vinhos deles. Estão lançando agora um fermentado de uva, certo? Que é o vinho. Isso. Mas até então eles faziam fermentados de outras frutas, que eu super recomendo. E eles não fazem, mais uma vez a gente comentou aqui, teve bons comentários, tem também um fermentado de açaí, por exemplo, que lá no Pará a gente chama de vinho de açaí, que não é vinho pela legislação, porque a legislação é só aquela coisa que a gente comentou. É só fermentados de uva, que pode ser chamado de vinhos, mas são fermentados de frutas. Assim como o vinho é o fermentado de uma fruta específica, que é a uva, né? E a história, assim, a Companhia dos Fermentados agora tem um fermentado de uva, que é elaborado com uma uva que chama alvarinho, que é uma uva de origem portuguesa, mas que eles compram de um produtor pequeno de Farroupilha, e eles estão colocando no mercado. E o mais interessante que eu achei, que eu queria chamar a atenção, primeiro, assim, é um vinho que combina com a folia, combina com o carnaval. Primeira coisa, por que eu estou falando disso numa sexta-feira pré-carnaval? É um vinho que é fresco, que é frutado, que refresca, que eu acho que combina aí com a folia que a gente vai viver nos próximos dias. A alvarinho é uma uva branca. E eles têm dois produtos, um alvarinho que a gente chama tranquilo, que é feito como vinho mesmo, e um alvarinho que é um espumante. Eu acabei de degustar, eu não degustei ainda o alvarinho que é vinho, eu degustei apenas o alvarinho que é espumante. E é muito interessante porque é Companhia dos Fermentados, ou seja, eles realmente sabem fermentar. Eles não são enólogos, não têm essa expertise, vamos dizer assim, em elaborar vinhos, mas eles sabem fermentar muito bem. Então é um espumante que você vê assim, é gostoso, assim, é fresco, é cítrico e não tem, assim, muitas vezes a gente pega defeitos de fermentação que não existe nesse espumante. E o que eu achei interessante, assim, é que dá para falar assim, que é um espumante verde e amarelo. Primeiro porque assim, ele lembra um vinho verde. O vinho verde que é elaborado ali no norte de Portugal, ele tem essa coisa de agulhinha, da espuminha, que meio parece que pica a sua língua, dá um frescor, é gostoso isso, essa sensação. E ele, como ele é fermentado em contato com as cascas, ele tem a cor mais amarelada, então a gente pode chamar de um vinho verde amarelo, entendeu? Eu achei interessante. O vinho dele, que é o vinho só com alvarinho,
Eu ainda não provei, mas eles elaboram assim com mais contato da pele, da casca da uva em contato com a uva, com o moço. Então é um vinho que vai ter uma proposta mais do que a gente chama de vinho laranja, né? E tem que provar para comentar. Mas eu queria dar a dica desse espumante pro carnaval. Apesar do preço, que não é barato, no site deles, que chama Companhia dos Fermentados, o espumante é vendido por R$ 189,00, né? Não é exatamente um vinho barato, é um vinho divertido, interessante, eu achei. E se você comprar o kit, o espumante e o vinho mesmo, que é esse alvarinho, ele tem 30% de desconto. E onde que compra? No site deles, que é CIA, né? CIA de companhia, né? ciadosfermentados.com.br. Tá bom. Antes de encerrar, rapidamente, o nosso ouvinte de Curitiba, Oliveiro, diz o seguinte: fermentado de jabuticaba é maravilhoso. Você já Mas tomou? é mesmo? Não é provei. mesmo! Nossa, a gente precisa fazer um encontro de uva. Assim, o fermentado de jabuticaba é muito bom, ouvinte, parabéns. E o fermentado de caju. A Cia dos Fermentados não é a única que faz esse tipo de fermentado de frutas, mas eles fazem com bastante propriedade. Eles são efetivamente, focaram em saber fermentar bem frutas. O de caju e o de jabuticaba eu super recomendo. Tem no site também, eu não vou saber o preço de cabeça, mas acho que é na faixa de R$60 a R$70. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. E até. Até, bom carnaval. Até mais, bom carnaval. A todos.